Então pega a sua Bíblia, abra comigo por favor, Mateus capítulo 9 e o verso 27. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 9 e o verso 27. Os irmãos acharam? Vamos lá. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai, que ninguém o saiba. Nós temos alguns pedidos de oração aqui na minha mão, nós vamos apresentar a Deus agora. Vamos orar, meus irmãos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos diante de Ti, Deus, depois de Te adorarmos com cânticos, depois de louvarmos o Teu nome, Te bendizermos, nós ofertarmos e contribuirmos para a Tua casa como oferta de gratidão, de reconhecimento que Tu és o Deus de todas as coisas. Te suplicamos agora, Espírito Santo, neste mês em que toda a igreja estará Te buscando para ser cheio como precisamos, revela a Tua palavra, fale o nosso coração, como também abençoa estes pedidos que aqui estão, para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, meus irmãos. Nosso segundo culto de hoje, já nós vamos estar orando também aí pelos trabalhadores, e eu tenho certeza que Deus tem bênçãos grandes para todos nós, né? Neste mês também nós estamos começando o mês do Espírito Santo. Todas as igrejas do estado de São Paulo têm essa campanha, irmãos. Nós precisamos sermos cheios do Espírito Santo, e isso é uma busca, amém, irmãos? É uma busca, nós precisamos buscar, tá? Então nossos cultos vamos estar orando para sermos cheios do Espírito Santo, sermos avivados, sermos revestidos de autoridade dos céus, enfim, precisamos do Espírito de Deus, né? Até para a nossa vida cristã ser fortalecida, ser abençoada. Aproveite, na terça-feira vamos ter batismo com o Espírito Santo, amém, irmãos? Tá? Quem puder vir, venham durante a semana. Eu creio que logo a gente vai voltar ao horário normal, mas por enquanto estamos aí às 19 horas, tá? Eu sei que estão os irmãos, que hora começa o culto? Por enquanto, às 19 horas, durante a semana, e nos domingos às 18h30, né? Por causa do horário aí de restrição. Amém, irmãos? Olha, a palavra de Deus, eu sou pregador há mais de 30 anos, né? A gente ainda está aprendendo, mas eu fico maravilhado com a palavra de Deus. Ela tem solução, ela tem ensinamento para todas as coisas. Tudo que você precisar está aqui na palavra de Deus, tudo que você precisar. Eu quero falar hoje sobre empreender. Mas pastor, só leu sobre um texto de cego, e nós vamos falar sobre empreender. Por isso, se você prestar atenção hoje, coisas grandes podem acontecer na sua vida. O meu maior desejo, irmãos, eu desejo de coração, que aqui na nossa igreja a gente tenha grandes empresários. Amém, irmãos? Não para o cara ser avarento, ficar rico, esquecer de Deus. Não, esse não. Empresário que vai crescer espiritualmente, que vai crescer em generosidade, investir na obra de Deus, investir em pessoas, amém. É esse empresário que eu quero que Deus levante aqui, amém, irmãos? Profissionais liberais, de sucesso, de carreira, industriais, amém, irmão? Bons profissionais. Olha, Deus, eu oro para que isso aconteça. E fico feliz quando vejo Deus levantando pessoas, né, dando solução para pessoas. Irmão, eu fico feliz, porque este é o objetivo de Deus. Se você, não vou ler agora por causa do tempo, mas se você vê que Deus, depois de ter criado o mundo, depois que Deus criou o mundo e criou o homem, Deus abençoou. A Bíblia diz que Deus os abençoou. E uma bênção que Deus deu para o homem, preste atenção, uma bênção que Deus deu para o homem, era domínio sobre todas as coisas. Deus mandou o homem dominar os peixes, olha só,
Por isso nós hoje construímos um submarino que vai lá nas profundezas dos mares. Os mares hoje não têm segredo mais para o homem. Deus mandou dominar os pássaros. Eu sei que a grande maioria aqui já viajou de avião. Quando eu vou com a pastora para as convenções, a gente vai, né, lá em Santa Catarina, é longe, né? E nós pegamos o avião aqui, ou em Rio Preto ou em Bauru. Os últimos nós pegamos em Bauru, né? Bauru. Aí você pega, nós vamos pela Azul, a companhia chamada Azul, e ela vai até Campinas, ela vai com um turbo hélice, que é aqueles avião com hélice. Aí você fica olhando para aquilo, fala, caramba, como é que pode uma máquina daquela que pesa toneladas, 80 e tantos passageiros dentro, fora tribulação, cheio de mala, imagine o peso daquele trem, e 2 ventiladores gigantes sustenta aquilo. Você olha assim, vai 2 ventiladores gigantes, né? E daqui a pouco você está em Campinas, 1 hora. Se a gente for de carro, daqui a Campinas no mínimo é 5, 6 horas de viagem, mas 1 hora de Bauru a Campinas, de Rio Preto a Campinas, 1 hora, e depois de Campinas até Navegantes, lá em Santa Catarina, já é o jato. E eu gosto de acompanhar, né, a trajetória do avião. Eu fico olhando na janelinha, até quando ele sobe as nuvens, aí não dá para ver mais. Aí eu fico acompanhando. Aí está lá amassando, velocidade, 500 e tantos quilômetros, 600 quilômetros, 800 quilômetros, altura, uns 10 mil pés de altura. Você fala, caramba. Você fica pensando, irmãos, o homem, Deus para o homem, conquiste o céu dos pássaros. O homem conquistou, está lá. A gente vê hoje helicópteros, aviões, né, jatos supersônicos atravessando aí, limites. Deus deu para o homem o poder de domínio, de construir, de criar, né? Hoje os homens estão dominando já o espaço, irmãos. A gente vê aí foguetes, né, que desde 1978, né, uma coisa que lançou o primeiro, 61, uma coisa assim, lançou o primeiro foguete, o Apolo 13, né, Apolo 11, né? O homem já conquistou a lua. Agora esses dias, outros mundos aí fora, o homem está conquistando. Por quê? Porque Deus deu autoridade para o homem conquistar. O homem conquista, irmãos, coisa microscópica. Aquilo que o homem não enxergava. Hoje todo mundo conhece vírus, sabe do que é vírus, mas já pensou, ninguém consegue enxergar a olho nu. Mas o homem vai lá, inventou um aparelho microscópico, vai lá e coloca lá na lente, ele enxerga o tamanho do vírus, do jeito que é, né? Nós estamos na pandemia do corona, botaram o nome de corona, que corona? Que é um destruitona, não corona, não é? Viu que ele era um bichinho redondinho, cheio de espeto assim, né? O formato de uma coroa, é por isso que deram o nome de corona, é porque ele tem o formato de uma coroa. Viram ele? O homem viu. O inimigo não é mais invisível, o homem viu, porque Deus disse, domine. Aí o homem foi lá do próprio corona, tirou um pedacinho dele e inventou a vacina. Se Deus quiser, até o final do ano, nosso país vai ser todo mundo vacinado, amém, meus irmãos? Eu creio, o ano que vem vai ser um ano novo para todos nós, em nome de Jesus. É ou não é? Como tantas outras pestes que já passaram, que o homem inventou vacina, é ou não é? Né? Vacina da gripe, H1N1 e vai outras que hoje o homem domina, aquilo que é microscópio. Olha o celular, nós estamos aqui pela internet, transmitindo nosso culto, irmão, em qualquer lugar do mundo, que alguém tiver conectado na internet, tomara que tenha um monte de gente assistindo aí fora, é ou não é? Pode acompanhar o nosso culto aqui. Já pensou isso há 40 anos atrás, Sérgio? 50 anos atrás, quem imaginar tudo isso, irmãos? Mas Deus deu para o homem esse poder. Quando eu era garoto, eu gostava de ler, depois fizeram um filme aí, meia boca aí, né? Eu gostava de ler muito gibi, eu lia muito gibi, eu gostava muito de ler o gibizinho, e tinha um gibizinho do Mogli, o Menino Lobo. Quem já leu isso aí? Hoje fizeram um filme aí, meia boca, né? Mas naquele tempo, o Mogli era diferente. O Mogli, ele conduzia um elefante. E era um menininho franzininho.
né? Porque o Mogli é indiano, né? Bom, cabelinho preto, moreninho, indiano. Então era um menininho franzininho, pequenininho aí, de alguns centímetros apenas, magrinho, e aquele menino magrecelo, mirradinho, miudinho, conduzia um elefante de várias toneladas. Eu não sei quando pesa um elefante, mas no mínimo umas 3 toneladas é pesado, não deve? E um garotinho. E a gente vê às vezes até em circo, graças a Deus acabou esse negócio de animal em circo, né? O único animal que tem que assistir o circo é nós, é ou não é? Negócio de judiar de... Mas o homem domina o elefante. Olha a força de um elefante, eu não sei, mas imagina o poder de força daquele animal, imagine. Aquele animal, se ele falar vou arrebentar, ele arrebenta, não tem quem segura. É ou não é? Mas o homem vai lá, mirradinho, pequenininho, franzininho, domina um elefante. O homem domina o céu, domina a terra, domina debaixo da terra, né? O homem hoje está construindo moradas, estações espaciais, onde moram astronautas muitos meses, irmãos, lá no espaço. De vez em quando você olha assim, você fala, puxa vida, como é que pode isso? Pode. Sabe por quê? Porque o homem recebeu de Deus a bênção de conquista. E eu quero que você aprenda isso. Está em mim, está em você o poder de conquista, amém, irmãos? Você pode chegar aonde você quiser chegar, você pode. E eu vou mostrar para você na Bíblia, na palavra de Deus. Quando nós vemos aqui a história, né, de 2 homens com deficiência visual, hoje, irmãos, com toda dificuldade, mas hoje em dia, irmãos, a facilidade para os deficientes é grande. Os irmãos sabem, eu tenho deficiência na minha perna, eu preciso de um apoio, mas hoje eu vejo, você vai entrar num lugar, tem rampa, é ou não é? Tem corrimão, é ou não é? Tem aviso sonoro para a pessoa que não enxerga, avisando. As calçadas hoje é obrigada por lei, né, ter aquele caminho para um deficiente visual. Ele vai tocando ali, vai andando, eu não sei como é que chama aquilo, não lembro agora como é que chama aquilo, mas tem um nome. Livros em braille, hoje, né, um deficiente visual, né, tem a facilidade de estudar. Há pouco tempo eu vi um cara se formando, irmão, um deficiente visual. Quando isso era possível? Por quê? Porque hoje, né, graças ao homem desenvolver as coisas, né, tem os livros em braille, tem os computadores, né, tem o maior físico que já, né, que morreu lá, com aquele ateu lá, ele digitava, o computador falava no lugar dele, lembra? Como que era o cara? Steven Hoffman, né? Isso, né? Coitado, né? Esse vai ter a maior decepção do mundo, porque ele acreditava em tudo, mas não acreditava em Deus. E agora pegou, é ou não é? Agora pegou, porque ele partiu e não tem mais jeito. Mas a gente vê os dias de hoje, graças a Deus, irmãos, né? Os dias de hoje facilitam muito. A gente vê que tudo isso o homem vem conquistando, porque Deus deu esta bênção sobre todos nós, amém, irmãos? Tem bênção de Deus sobre a sua vida? Amém? Deus, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, e abençoou o homem. Está lá na Bíblia, você lê lá nos primeiros versículos, você vai ver que Deus abençoou e deu poder para o homem conquistar, para o homem multiplicar, para o homem vencer. Está na Bíblia. E às vezes nós, que somos dotados desta grande bênção de Deus, não sabemos utilizá-la e aproveitar esta bênção. Agora voltamos o texto aqui. A Bíblia diz claramente que eram 2 cegos, e esses 2 homens, eles, e partindo Jesus dali, seguiram os 2, aqueles 2 homens seguiram Jesus, clamando e dizendo, tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele, e disseram-lhes, crede vós que eu possa fazer isto? E disse-lhe Jesus, crede vós que eu posso fazer isso? Disseram eles, sim, Senhor. Então, irmãos, o que eu aprendo? Que tudo é possível, não para aquele que quer. Olha só, presta atenção, hein? Hoje eu estou inspirado. Tudo é possível, não para aquele que quer, mas para aquele que
crê. A diferença está aí. Tem um monte de gente que quer abrir comércio, quer abrir indústria, quer abrir um monte de coisa e não vai dar certo, porque não basta querer. Agora tem gente, meus irmãos, que vai abrir e vai ser próspero, por quê? Porque ele crê. A diferença está aqui. Não basta querer, tem que crer. Então quando eu creio, tudo é possível, diz a Bíblia, tudo é possível. Por quê? Porque eu vou lá na palavra, lá nas promessas de Deus, lá onde o Senhor disse, eu abençoo. Então está lá, quem crê, quem recebe a bênção, a vida dele é completamente diferente da vida daquele que quer. Todo mundo quer prosperar, todo mundo quer progredir, mas nem todos conseguem, nem todos vão conseguir. Por quê? Porque prosperidade e bênção não é para quem quer, é para quem crê. A segunda coisa que eu aprendi na minha vida, meus irmãos, presta atenção, a primeira eu expliquei agora, não é para quem quer, é para quem crê. A segunda, você é o que você vê. Você não é o que você ouve, você é o que você vê. Você é o que você vê. Pastor, como? Não entendo. Porque isso que nós temos que ter uma visão amplificada, irmãos, diferente. Por que muitas pessoas, muitas não, ainda graças a Deus não são muitas, mas uma minoria de pessoas ainda não são dizimistas? Por quê? Porque ela não vê a bênção que é o dízimo. O dia que ela vê que o dízimo tem uma promessa de Deus, ela enxergar aquilo, ela passa a ser, porque eu sou dizimista desde o dia que me converti. E eu vi o que Deus fez na minha vida com o dízimo. Meus filhos, as minhas filhas, os meus genros, são meus filhos também, né, são dizimistas. Por quê? Porque eles aprenderam. O que é a bênção disso? Quem não vê, não consegue. Porque são coisas que não é para aquele que quer, é para aquele que crê. A oferta, eu disse, eu estou dizendo, não é esse o tema da mensagem. O tema da mensagem de hoje, meus irmãos, é diferente, é recebendo uma nova visão. Nós precisamos de uma nova visão. Primeira coisa, os cegos não tinham vista própria. Agora voltando à visão física, não é verdade, meus irmãos? E quando eles não tinham visão própria, eles dependiam nos dias bíblicos, hoje, graças a Deus, né, com a evolução da ciência, da tecnologia, de um monte de coisa, muitos hoje são independentes, mas naquele tempo eles precisavam, eram dependentes das pessoas. E o que acontece quando nós somos dependentes da visão dos outros? Qual é a visão que o mundo passa, meus irmãos, hoje? Qual é a visão que o mundo passa para as pessoas hoje? Pânico, medo, morte, fome, miséria, tristeza, choro, desemprego. Não é isso? Meus irmãos, hoje, se você ficar o dia inteiro assistindo televisão, chega à noite, ficou doidão, piradão. Porque é isso aí, o dia inteiro te bombardeando ali, é fome, é miséria, é morte, é dor, é doença, é isso, é aquilo, é não sei o que, é desemprego, é falência, é fechamento de enferma, é não sei o que, é não sei o que. Mas isso é a visão que o mundo passa. Se a pessoa assimilar essa visão, meus irmãos, ela entra em parafuso cedinho, tanto que já há uma preocupação muito grande por parte dos governos, por ver que as pessoas estão até se matando, porque ficam em pânico, não tem mais visão, mas pastor, não tem que tomar cuidado. Não é essa a visão não, irmãos. A visão, lógico, a gente sabe que o inimigo está aí, é invisível, é perigoso, você tem que tomar cuidado, você tem que se prevenir, você tem que se cuidar. Isso faz parte da nossa educação, porque esse vírus vai ficar um bom tempo ainda, irmãos. Mesmo com a vacinação, nós vamos ouvir ele falar aí de alguns anos ainda para frente aí. Não pensa não que vai passar da noite para o dia, porque não vai. Então você tem que tomar todo cuidado, não é verdade? Mas a visão do mundo hoje é essa. Então o que está acontecendo com a grande maioria das pessoas? Elas estão espiritualmente e também emocionalmente e psicologicamente abaladas. Pessoas já não têm mais projetos, não têm mais objetivos. Tomara que a hora me permita chegar onde eu quero chegar. Não tem mais sonhos.
não tem mais nada já, porque frustrou tudo, irmãos. Quantas pessoas tinham planejado casar o ano passado, não conseguiram, esse ano não conseguiram, até agora não pôde, né? Nós tínhamos casamento e marcado, tivemos que cancelar, porque não pôde fazer mais. Quantos projetos foram frustrados, quantas coisas, não é verdade? Não é esta a realidade do mundo, meus irmãos? É, por quê? Porque o mundo passa uma visão assim. Agora, quando nós somos só conduzidos por alguém, a nossa visão, irmãos, então enfrentamos muitas dificuldades. A primeira dificuldade, quando alguém é conduzido por outro, pelos olhos de outro, primeira dificuldade, dificuldade de entendimento. Se eu pedir para todo mundo fechar os olhos aqui agora, preste atenção, e eu pegar algum objeto, suponhamos que eu pegue este pacote aqui agora, todo mundo de olho fechado, uma hipótese, e eu começar a descrever, sou péssimo nisso, é um pacote, né, que tem umas listas, está escrito uns negócios, tem um fundo verde, 99% das pessoas não vão entender o que eu estou passando, vai entender? Não. Por quê? Porque eu estou enxergando, eu estou relatando, e nem sempre a visão que o outro passa é realmente o que condiz com a realidade. Então, quando nós não estamos enxergando e estamos nos alimentando dos olhos de outros, a nossa dificuldade de entendimento é muito grande. Por isso tem muitos talentos enterrados. Tem muitas pessoas que poderiam estar produzindo muito mais, mas estão andando segundo os olhos de outros. Não consegue enxergar além. Tem dificuldade de entendimento. A segunda, irmãos, falta de clareza. Olha os cegos. Graças a Deus, sempre falo, graças a Deus, a ciência, a tecnologia, hoje as pessoas com dificuldades, com deficiência vivem melhor, têm uma vida melhor, mas imagine nos dias bíblicos, né? As dificuldades, rua sem asfalto, não é? As entradas das casas de qualquer jeito. Já pensou uma cidade que nem Linz, por exemplo, né? Que nós aqui é cheio de morro, tal, né? Uma cidade assim, geograficamente assim, com muita dificuldade. Tem uma casa de um irmão que um dia eu fui visitar ele, falou, lá na casa dele não consigo entrar, não dava para mim subir de jeito nenhum, era alto a casa, as escadas não tinha jeito, eu não conseguia subir lá, na casa dele. Por quê? Porque é a região da nossa. Imagine nos dias bíblicos, uma pessoa com deficiência chegar em algum lugar, ir a algum lugar, irmãos, a vida daquelas pessoas era limitadíssima. Por quê? Porque faltava clareza das coisas, saber aonde ia. Hoje não, hoje um deficiente viaja no mundo todo, graças a Deus ele pode viajar, ele pode ir de cidade em cidade, ele pode sair na cidade, ele pode descer aqui a rua e vai lá no banco, que ele sabe que ele vai ter que encontrar situações que vai facilitar a vida dele, porque tem mais clareza. Mas nos dias, meus irmãos, bíblicos, os deficientes visuais tinham muitas dificuldades, além da escuridão dos olhos, as coisas não eram claras. Por que nós vemos hoje muitas pessoas também sem clareza na vida profissional, sem clareza na sua vida espiritual, sem clareza na sua vida material? Por quê? Porque estão enxergando com os olhos dos outros. E nós nunca vamos conseguir ter clareza enxergando pelos olhos do... Por mais que o outro tenta passar por nós os mínimos detalhes, nós não vamos conseguir chegar. Eu e a pastora, de vez em quando ela fala umas coisas, eu não consigo entender. Olha, 42 anos juntos já, né? Mas tem coisa que ela fala que eu não entendo. Ela vai descrever uma coisa, eu vou ver de como. Ao meu modo de ver, totalmente diferente do que ela enxergou. Você está entendendo? Por que nós precisamos de uma nova visão, irmãos?
Por que nós precisamos de uma visão espiritual diferente, meus irmãos? Porque quando nós recebemos pelos olhos de outros, não tem clareza. Hoje você toma cuidado quando alguém fala alguma coisa. Tem que tomar cuidado, porque nem sempre tem clareza. Terceira coisa, limitação. Sempre quando nós estamos conduzidos por outros, a nossa vida é limitada. A gente viu as dificuldades aí da pandemia, meus irmãos, quando fecharam tudo, é ou não é? Quando impediram nós de trabalharmos, quando impediu nós de ganharmos nosso pão de cada dia, quando impediram nós, não foi só por lei, não, pela situação da doença, é ou não é? As dificuldades como foram para todos nós, como nós sofremos neste ano passado e nesse ano, irmãos, sofremos por perdas, é ou não é? Sofremos, né? A pandemia maltratou, ela foi impiedosa, ela não respeitou, então quanto sofrimento, e ainda pegamos aí governadores despreparados, prefeitos despreparados, com más intenções, né? Porque agora saiu a CPI aí, né? E nós vamos ver um monte de coisa aí, ou não é? Uma saúde despreparada, que não é de hoje, eu me lembro, né? Eu, às vezes eu via no jornal, né? Hospital superlotado, gente para tudo quanto é lado. Quem trabalha em hospital que estão aqui sabe disso. A saúde nunca no Brasil foi preparada, aliás, no mundo todo não se prepararam para isso. Por quê? Porque ninguém se prepara para as dificuldades. Agora imagine então as dificuldades que esses dois homens tinham no passado. Eles sabiam que ali estava a esperança deles, que alguém podia mudar a história deles, que era Cristo. Mas imaginem, meus irmãos, eles seguindo Jesus, e partindo Jesus dali, seguiram aqueles dois homens, os cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, quando Jesus chegou onde ele estava morando, hospedando, sei lá, os cegos se aproximaram dele e disseram, e disse-lhes: crede vós que eu possa fazer isso? Disseram-se eles: sim, Senhor. Então o que acontece, meus irmãos? O que eu disse há pouco, nós somos o que enxergamos. Mas as coisas só é possível para aqueles que creem. Este é o poder da fé, este é a bênção de Deus. É necessário que a gente queira e creia. Aqueles cegos chegaram até Jesus com um propósito, de terem as suas vistas recuperadas, de receberem não só uma visão física, mas a maior de todas, aquela que vem de Deus. Meus amados, por isso que nós entramos no meio do Espírito Santo. Nós precisamos de uma visão nova, irmãos. Nós precisamos enxergar mais além. Se nós continuarmos nessa toada, meus irmãos, a nossa vida será com muitas dificuldades. Por quê? Porque estamos enxergando pelos olhos dos outros. Se nós continuarmos nessa toada, nós teremos uma vida de limitações, teremos dificuldade de clareza, teremos um monte de coisa. Mas aqueles homens disseram: espera aí, este cara pode mudar a nossa história. Eles perseveraram em seguir a Jesus. Alguns segredos começam aqui, irmãos. As coisas começam a mudar aqui, na vida daqueles dois homens, e pode mudar hoje na sua história profissional, no seu trabalho, na sua vida, nos seus projetos, nos seus sonhos. Pode começar a mudar a partir de hoje, se você seguir os passos da palavra de Deus. Tudo é possível àquele que crê. Vamos lá. E eles perseveraram e chegaram até Jesus. Versículo 27. Versículo 27 nos mostra o primeiro segredo. 27. Está aqui no telão, né? E partindo Jesus dali, seguiram-no os dois cegos, batendo um papo, conversando sobre o Covid.
dizendo: não vou na igreja essa semana porque tem muita preocupação, tem isso. Foi isso, irmãos? Não. Deixa eu dar uma revelação para vocês, irmãos. Sabe aonde está sendo a maior índice de contaminação das pessoas de Covid? Não, respondeu a irmã aí. Não está sendo na igreja, não está sendo no comércio, não está sendo nas empresas, está sendo em casa. Em casa. Tá? Essa noite fizeram um festão de adolescentes lá no recinto de exposição, lá, centenas e centenas de jovens. 6 e pouco da manhã, a pastora estava lá na frente de casa, limpando a casa. Passou 3, tudo sem máscara, sem nenhuma proteção, sem nenhum cuidado. Fazendo o quê? Contaminando os seus familiares. Muitos cristãos não estão vindo mais na igreja que se contamina. Mentira, irmão, não é na igreja. A igreja tem todo o cuidado, não é no comércio, não é no banco, não, com exceções, mas é dentro de casa. Quem tem jovem aí que passou a noite, se cuida, viu? Quem tem adolescente que passou a noite na gandaia aí, se cuida. No meu tempo, meu pai falava, era 9 horas. 9 horas estava em casa. Quando eu comecei a crescer um pouquinho, que ele deixava chegar às 11. E hoje, adolescente de menor aí, 15, 14, 13, 14 anos, passa a noite na rua bebendo. E depois, ora para meu filho, vá, ora, é? Eu vi hoje na internet, colocando aí, mó bagunça. E a nojeira que eles deixaram, garrafas de bebida, de lixo, irmãos. Além disso, são porcos, não tem zelo, não tem cuidado. Além de ser portadores, né, de contaminação, que vão contaminar pessoas decentes, trabalhadoras, familiares. Aqui está a minha indignação disso. Lá na Índia, sabe o que os policiais fazem? Procura na internet, você vai ver. Eles andam com uma vara de 2 metros. E ó, couro. E chega o pau, não quer saber se é homem, se é mulher, se é criança, se é novo, não. Está na rua, está sem máscara, não pode, couro. Da Índia, isso é a Índia, né, irmão? Não é Brasil, não. Aqui está virando uma fábrica de assassinos aí, ó. Infelizmente, né? Infelizmente. Depois o governo aí vem, fecha a igreja, fecha o comércio, tira o emprego do trabalhador, né? O coitado do funcionário é mandado embora, por quê? Porque tem negligentes aí fazendo festas aí, né? Hoje aqui nós vimos gente que até me segue, uma festona de aniversário aqui numa cidade vizinha, não vou falar porque fica chato, a pessoa pode estar me acompanhando, e ainda posta na internet, aquela festona de gente festando, tudo sem máscara, sem nada. Irmãos, as pessoas são negligentes. Está aí, está na vida de todo mundo. Então, ó, muito cuidado com o jovem e adolescente, viu, irmãos? Cuidado, tá? Pai e mãe, ó, cuidado, não deixa te beijar não, não deixa te abraçar não, pelo contrário, quando ele chega, dá um banho de criolina nele. Não, criolina, que aquilo é fedido pra caramba. E aquilo mata tudo. Eu lembro que é de sítio, né, lá, matava tudo, aquela berne, bicho de pé, matava tudo. Fala, para aí, vem cá, despeja 1 litro de criolina, 3 litros de criolina na cabeça dele assim, joga com mangueira assim, ele fica branco na hora. Ah, tomar banho, ou então, ó, vamos importar os soldados da Índia. Mas, irmãos, ou o que os dois estavam fazendo, irmãos, vamos voltar para o texto aqui, porque senão eu vou ficar bravo aqui. Vamos voltar para o texto. Eles queriam mudança, queriam enxergar, tinham um propósito, então eles perseguiram Jesus, fazendo o que, meus irmãos? Clamando. O que é clamor, irmãos? Clamor é uma oração incessante, não para. Clamor é aquilo que você, é aquela toada ali, ó, tá, eu quero, eu preciso, eu vou buscar, Deus vai ser comigo, eu não vou desistir de maneira alguma, o meu milagre está na mão de Deus, a minha visão vai ser renovada, Deus vai me curar, eu não paro, eu não posso desistir, eu não vou desistir desse sonho, eu não vou desistir desse projeto, Deus me fez para vencer. Irmãos, isso é clamor.
Não é aquela oraçãozinha não, de 2 minutinhos, já acabou, já cansou, eu não aguento mais meu joelho. Para, meu irmão. Se é pela fé, a bênção é pela fé, é necessário esforço. Por que a Bíblia, Deus falou para Josué: ô Josué, ó, beleza, hein, você foi promovido agora líder do povo de Israel, que maravilha, Josué, você está substituindo um dos maiores líderes que existiu, olha que posição, né? Josué se inchou. Não, meu filho, Deus falou para ele: cara, a partir de hoje o bicho vai pegar. Então, meu filho, ó, se antes você se esforçava, você vai se esforçar mais. Ó, vai vir luta, mas tem bom ânimo. Cara, não, esforça-te, 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 tem bom ânimo. Lê lá, Josué 1, do 1 até o 9, para você ver. Esforça-te, tem bom ânimo, não desista, não para, você vai fazer esse povo herdar a terra que eu prometi. Vai lá, vai lá. Ó, Deus só fala que vai ser com ele depois que Deus falou para ele: esforça-te, tem bom ânimo, e várias vezes. Esse negócio de comer ovo com 5 pessoas, depois que eu comecei a frequentar a igreja, eu comia ovo com 5 pessoas, nós dividia, e hoje eu tenho carro, celular, não sei o que, irmãos, isso é só na televisão, porque biblicamente não existe. A Bíblia diz: esforça-te, empenha. Olha os cegos, sem enxergar, sem saber, rua difícil, rua de terra, buraco, empecilho na frente, obstáculo, gente impedindo. Ele disse: nós não podemos desistir, nós não podemos parar, nós temos um objetivo, nós temos um plano, a minha vida vai mudar, Deus tem coisas grandes para mim, nós vamos seguir a Jesus, não importa se é 1 quilômetro, se é 2, se é 10, se é 20, se é 100, eu não importo, nós vamos seguir até quando Jesus chegou na casa. Olha o tempo, irmãos, perseverança, irmãos, dedicação, irmãos, busca, irmãos, eles clamando, clamando, clamando no caminho todo. Quando chegou em casa que Jesus parou para atendê-los. Você está entendendo? Não foi no meio do caminho, não. Tem muito crente enganado, irmão. Deus tem coisas grandes para mim e para você, mas importa que nós não desistamos. Olha mais, clamou, pediu, verso 27, clamaram, buscaram, pediram. Olha o verso 28, verso 28 agora, outro segredo. Você vai dizer que a tua vida a partir de hoje vai mudar, amém, irmãos? A tua vida também, você que me segue lá da Índia, viu? Gostei dos soldados aí, beleza, né? Vamos orar por eles, irmãos, vocês estão tendo um momento muito difícil agora, viu? Vamos orar pelos irmãos da Índia, vamos lá. Ó, versículo 28, e quando chegou em casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: crede vós que eu possa fazer isso? O que eles queriam? O que eles queriam, irmãos? Pode falar para mim, hein? Eles queriam o quê? Mas querer é poder? Não. Até hoje eu não vejo, né? A ciência falar que curou um cego. Galera, não, agora eu vi há pouco tempo o Israel, né? Israel inventou lá umas tipo de umas lentes de contato assim, que faz a pessoa voltar a enxergar. Mas ainda é muito remoto, só vultos. Porque o homem não é capaz disso. Mas Deus é capaz de restaurar a visão nossa, seja ela física, seja ela emocional, seja ela espiritual. Deus é capaz de renovar todas as coisas, aleluia. Olha o cego, eles queriam, mas Jesus disse: vocês crê? Está lá, ó, olha o texto. Então querer, meus irmãos, tudo é possível para aquele que crê, não para aquele que quer. Jesus disse: crede vós, vocês creem que eu possa fazer isso? Vocês creem que hoje eu posso abrir os seus olhos? Vocês creem que hoje eu posso mudar a sua vida? Vocês creem que hoje a sua casa vai ser diferente? O seu trabalho vai ser diferente? A sua vida profissional vai ser diferente? A sua empresa vai ser diferente? Você crê?
Jesus perguntou isso para eles, e eles disseram: sim, Senhor. Olha a palavra daquele que crê, ele coloca o Senhor junto. Sim, Senhor, eu creio, tudo é possível aquele que crê. Aleluia, aleluia. Olha a ação de Jesus, olha a ação de Jesus agora, versículo 20, irmãos, olha o poder da fé. Oh meu Deus, eu fico tão maravilhado, eu fico olhando a palavra assim, irmãos, eu fico tão maravilhado que o que Deus nos presenteou com a palavra dele. A fé fez Jesus se movimentar. Eu já contei isso para os irmãos, mas eu, quando era criança, eu achava: como é que Deus vai me ver? Como é que Deus vai me ouvir? Eu desde criança já era meio assim, né? Eu olhava para o céu e disse: mas Deus está lá em cima, tão longe, tão distante, eu não enxergo Ele, como é que Ele vai me enxergar? Mesmo vendo a glória de Deus, a grandeza de Deus, na minha impureza, na minha inocência, disse: como é que Deus vai se movimentar, quando eu clamar a Ele, quando eu pedir a Ele? Mas Deus olhou para mim, e mudou a minha vida. Mas por que Ele mudou a minha vida? Porque eu tive atitude de fé, isso é outra história. Mas olha o que aconteceu, versículo 29, a Bíblia diz que os cegos chegaram até a casa de Jesus, não foi? Olha o versículo 29, Jesus se levanta, Jesus sai, mas de uma maneira de hoje, Jesus se movimentou e foi lá e tocou. Eu imagino agora, irmãos, a Bíblia diz que as mãos do Senhor não estão agravadas. Pegou essa benção para você? As mãos do Senhor não estão agravadas, ou seja, as mãos de Deus estão estendidas, preparadas para tocar na minha vida, na sua vida, na nossa vida, na noite de hoje. As mãos de Deus estão preparadas para tocar em nós. Aleluia, basta nós enxergarmos: eu creio, Senhor, sim, Senhor, eu recebo, Senhor, eu quero uma nova visão na minha vida. Então quando Ele faz, Jesus toca, olha aqui, a ação. Toda a fé, meus irmãos, ela é movida de ação. A fé é isso é fé. Jesus não pôde se conter e vendo a fé daquele, no caminho Jesus não parou para acudi-los, não. Ouviu eles, mas não tinha a hora certa, o momento certo, era na casa do Senhor. Tem gente que está perdendo a bênção, porque na casa do Senhor é que as coisas acontecem. Aleluia, oh glória, ora, segura um pouquinho aí, eu não quero passar, vamos lá, eu estou terminando, Jesus, eu vou terminar, aleluia, tocou-lhe então os olhos deles, dizendo, como foi feito? Foi a vontade de Jesus? Não. Dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. Não foi o desejo, mas a fé. Não foi a vontade, mas a fé. Pastor, eu queria tanto me formar. Que bacana, é um bom começo, mas tenha fé que você vai ser um bom profissional. Tenha fé que Deus vai abençoar a tua empresa. Tenha fé que as portas vão se abrir no trabalho para você. Tenha fé, é pela fé, meus irmãos, que as coisas acontecem. Você está entendendo? Se você não crê, pode fazer tudo, irmãos, pode fazer 50 cursos, você vai estar desempregado, ou então ganhando o que você não merece. Mas se você tem fé, ainda que você não esteja preparado, Deus vai te preparar, e as coisas boas vão acontecer, porque Deus vai tocar na sua vida. Aleluia. Eu imagino, irmãos, eu imagino quando Ele toca nos cegos e põe a mão nos seus olhos, assim, quando Jesus tira aquela mão. A primeira visão que aqueles homens tiveram foram de Jesus. Sabe, irmãos, é isto que nós precisamos, é esta visão que nós precisamos ter.
é olhar primeiramente para Jesus. Enquanto os nossos olhos estiverem focados apenas aqui embaixo, meus irmãos, a gente não vai conseguir enxergar Jesus. Mas no momento que nós sentirmos a mão dele, sem dúvida alguma, veremos o rosto de Jesus como ele é. O que aconteceu com aqueles homens? Foram até a casa do Senhor cegos, vida dificuldade, com problema, e voltaram para seus lares, enxergando as coisas como ela realmente é.